Quando chegou nem pretensão tu tinha, só me chamou pra dançar um forró. Na imensidão dos teus cabelos negros, eu vi meu corpo no teu dando um nó. Me desatei no teu abraço quente, e no teu olho meu olhar ficou. E marejou e o mar levou a gente pra onde Deus quiser, contigo eu vou. Podem se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. O bom da vida é dividir o dia e degustar a dor e a alegria. Se tem razão, já não é comigo. Se for amor. Acabamos de descer no aeroporto. Aqui à direita de vocês. Passamos pelo Mergulhão, que é um túnel bem grande, para você não precisar passar por cima da Praça 15. Porque nós estamos indo para Paraty. Se for amor, eu faço com teu ser. Se for ternura, só nós dois juntinhos, agarradinho, forró com você. Eu gosto tanto desse doce lado, o lado que tu me faz entender. Se Deus do céu me permitiu amor, eu que não posso mais. É bem, são várias. O braço da ponte de Várias Niterói. pernas, É muito vários lindo braços passar da por ponte. cima. Da ponte aí. Sei que antes não sabia. Ai, 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 pode se achegar. Já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei que Nossa primeira parada aqui para almoçarmos. Tá todo mundo com fome. Tá todo mundo com fome. E aí a gente parou aqui no meio do caminho para Paraty, na Casa do Alemão, desde 1945. E aí agora nós vamos encher o bucho. tua companhia. Agora sei que antes não sabia. O bom da vida é dividir o dia e degustar a dor e a alegria. Vem beijar, Vem beijar, vem beijar vem beijar meu coração. meu coração. Vem beijar, vem beijar, vem beijar. Vem beijar. Testando a capacidade de luz de vela da filmadora, registrando o restinho de pôr do sol. Uma paradinha aqui não era tipo, pelo que eu entendi. Depois a gente corrige, faz aquela errata no vídeo, se eu errei. Porque aqui tem um mirante muito bonito e com certeza de dia mais bonito ainda, mas de noite também tem sua beleza. Meu coração. Nós estamos indo aqui para Paraty e aí a guia nos explicou que esses postes todos eram com iluminação solar. Só que os ladrões roubaram as placas. É muito triste a gente ter que fazer um registro desse. Eu fiquei hesitando em ter que ligar a minha câmera para registrar uma coisa dessa, porque eu fico com muita vergonha. É um país que você não pode botar um banheiro público, você não pode botar uma iluminação pública dos ladrões. E é o roubam, né? E é uma quadrilha, porque olha a quantidade de postes, todos sem as placas, todos. Então não é
um ladrãozinho, não. Isso aí é algo organizado, com carro, com capacidade de subir, né? De ter aquele cesto que sobe, porque para conseguir roubar essas placas tão altas é muito triste. E, infelizmente é um registro triste que a gente tem que fazer do nosso país. Pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. Ai, 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 pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. O bom da vida é dividir o dia. O bom da vida é dividir o dia. O bom da vida é dividir o dia. Eu souber voar e no teu colo eu pousar, será o dia mais feliz de toda a minha vida. Eu me coloquei de pé aqui, juntei meus cacos um a um, tive medo de seguir, mas teu amor me encoraja. De todos os amores que eu vivi, talvez esse seja pra ficar. Então que seja você. Veio desatar os nós e me estampar um riso que eu há tanto tempo não via abrir na minha cara. Se um dia eu souber voar e no teu colo eu pousar, será o dia mais feliz de toda a minha vida. Eu me coloquei de pé aqui, juntei meus cacos um a um, tive medo de seguir, mas teu amor me encoraja. De todos os amores que eu vivi, talvez esse seja pra ficar. Então que seja você. Veio desatar os nós e me estampar um riso que eu há tanto tempo não via abrir na minha cara.
Fazia tempo que não sentia o meu peito bater daquele jeito de levantar a camiseta. Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou, ainda bem que chegou. Fazia tempo que não queria alguém com tanto querer, daquele jeito de avermelhar até a bochecha. Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou. Nosso primeiro dia aqui em Paraty, e o dia tá bem bonito, bem tranquilo, e nós vamos sair agora com Rosa na chavinha e vamos sair agora para um city tour. Deus nos abençoou com esse dia lindo. As abelhas estão atacando. Esse dia é muito bonito. Tomara que amanhã também esteja assim, pra gente fazer o passeio de escuna amanhã. Estamos aqui indo devagarzinho até a praça. Lá na frente vai ter charrete e os meninos ali. Vem Inocêncio e Luiz ali que foram fotografar a Shalom, a Holt de Luiz, que é uma funerária. Ali é o passeio de escuna, já passei de escuna. Sem dor. Ali já é outra variante aqui do grupo Shalom. Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou. Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu. A gente se completa até que um tanto só você não percebeu. Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu. A gente se completa até que um tanto só você não percebeu. Ainda bem que chegou. Ilha Jurássica. Deu 70, você foi, aí quem quer Gostou? Ilha Jurássica. Aí deve ter carne de dinossauro. De dinossauro aí, ó. Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou, ainda bem que chegou, ainda bem que chegou, ainda... Tá. O que acontece? A história de Paraty está totalmente ligada à história do Brasil, tá? Principalmente devido a algumas atividades econômicas que nós vamos passar. Só que antes de falar sobre a história de Paraty, eu vou passar alguns dados geográficos. Paraty ela se encontra no extremo sul do litoral fluminense do estado do Rio de Janeiro, numa região turística que nós chamamos de Costa Verde. Ela é um polo do estado que compreende 3 cidades: Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. Aqui nós fazemos divisa ao norte com a cidade de Angra, ao oeste com a cidade de Cunha, ao sul com Ubatuba e a leste Oceano Atlântico. Todo o município de Paraty ele tem uma extensão de aproximadamente 932 quilômetros quadrados e uma população estimada de 50 a 55 mil habitantes, ok? Paraty, como vocês podem perceber, ela está aos pés desse cinturão verde, que é um dos nossos grandes biomas no Brasil, que é a Mata Atlântica. Aqui nós temos algumas áreas de proteção ambiental inseridas nesse entorno, como o Parque Nacional da Serra da Bocaina, a APA do Cairuçu, a Reserva Ecológica da Juatinga e a Reserva Ecológica dos Tamoios também. Okay? Paraty, gente, ela é fundo da Baía de Ilha Grande. Nós temos 2 rios que cortam essa serra e desaguam nessa baía. Do meu lado esquerdo tem o rio Perequiaçu e do lado direito o rio Patitiba. O encontro desses 2 rios com essa baía no Tupi-Guarani nós chamamos de Lagamar. E Paraty também vem do Tupi-Guarani. Eu ia perguntar. Do nome. Do Tupi-Guarani. Significa Pirati com 2 i's no final, tá? Que significa peixe branco da família da tainha, que é um peixe muito comum aqui na região, vive tanto em águas salgadas como em águas doces, tá ok? Primeiros habitantes a pisarem nessa região são os índios guaianazes. Eram índios mais nômades e pacíficos provenientes do Planalto Paulista, região de São Paulo. Esses índios eles chegavam aqui pelo Vale do Paraíba através de uma trilha, desciam a serra por outra trilha chamada Trilha dos Guaianás ou Guaianazes. Eles entendiam que essas terras e as águas aqui na região eram medicinais, por isso a escolha dessa posição. E por ser fundo de baía, eles conseguiam manter uma certa distância em relação a outras comunidades indígenas,
por causa de conflitos. Essas comunidades aqui no caso seriam as Tupiniquins e as Tupinambás, que viviam praticamente de Bertioga até Mangaratiba, aproximadamente. Tá? Primeiros habitantes portugueses a pisarem aqui vai ser no final do século XVI, são os vicentinos, provenientes da vila de São Vicente, nossa primeira vila e primeira capitania fundada em 1534 por Martim Afonso de Souza, tá ok? Martim, na condição de donatário, ele começa a doar terras para essas comunidades que vão migrando por toda a extensão do litoral. Paraty vai ser um dos pontos que eles se instalam, tá? Paraty vai passar por 4 grandes atividades: cana-de-açúcar, tráfico negreiro, ouro e o café. Só que antes dessas 4 atividades, a colônia passará por uma primeira, que é a extração do pau-brasil. Todo mundo conhece o pau-brasil aqui? Pessoalmente ou por foto? Pessoalmente. Quem que me pegou em relação à árvore aqui agora? Vermelha para atingir tecidos e tamanhos. Até hoje vai. Oi? Até hoje na Bahia faz. Faz, né? E é da onde dará origem ao nome do nosso país, né? Os índios olhavam aquela tinta vermelha, entendiam aquilo como brasa, né? Pela vermelhidão, vai dar o nome inicialmente de Brasilis, depois Brasil, ok? E essas terrinhas antes dos índios pisarem aqui se chamava Pindorama, antes dos portugueses, né? Pisarem chamava Pindorama. Depois que dão o nome de Monte Pascoal, Veracruz, Santa Cruz e por aí vai, tá joia? A primeira vai ser a cana-de-açúcar, tá? Cana-de-açúcar proveniente das Índias, Índias vai para a Europa, costa da África, Europa, Brasil, tá ok? Aqui ela chega aproximadamente por volta de 1502 pelas mãos de um senhor chamado Fernão de Noronha, que vocês conhecem como Fernando de Noronha. Essas mudas direto para o Nordeste, região ali de Pernambuco, onde vai ser produzido o açúcar propriamente dito. O Sudeste, essas mudas chegarão 30 anos depois pelas mãos do Martim Afonso, que vai distribuir em toda a extensão do litoral de São Paulo e Rio. O Rio de Janeiro também vai ser um grande produtor de cana-de-açúcar, vai produzir o açúcar numa escala menor do que o Nordeste devido ao clima. Lá no Nordeste o clima é mais árido, me dá uma garapa mais adocicada, mais fácil fazer o açúcar. No Sudeste, como o nosso clima é tropical, essa garapa ela sai mais aguada. Então, para fazer o açúcar tem que ter um contingente de garapa muito maior, ok? Os portugueses eles tinham na Europa uma técnica da destilação da uva do vinho chamada de bagaceira. Eles transferem essa técnica para a cana-de-açúcar e a partir daí surge o nosso primeiro produto nacional, que é a cachaça, ok? Paraty, gente, no século XVII foi um grande produtor de cana-de-açúcar, produziu açúcar também e cachaça. Tivemos vários engenhos aqui, mais de 150 em atividade. Hoje nós temos só 6, tá? Então mudou muita coisa aqui em relação à cidade. Essa cachaça de Paraty era uma cachaça de qualidade a nível nacional, tá? Qualquer canto que você fosse na colônia naquela época, a cachaça era uma cachaça de boa qualidade. Da mesma forma que você for hoje lá no extremo norte do Amazonas e pedir uma Ipioca 51 que todo mundo conhece, naquela época era a cachaça Paraty. Inclusive no século XX, a Carmen Miranda já eterniza essa cachaça numa das músicas dela, que ela canta assim: não se apegue à minha cantoria, por favor, tá? Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Enquanto ele bebe o chá com torrada, ela tomou Paraty. Olha que coro gostoso. Adoro. Tá vendo? Vocês me ajudam porque eu não sei cantar. Olha só! Olha a conservatória aí, gente. Ó, a cachaça, ela começa também a se tornar moeda de troca para trazer escravos da África para cá, né? O tráfico negreiro ele vai começar ainda no século XVI, substituindo a mão de obra escrava indígena, e vai findar em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. A escravidão ainda perdura mais 38 anos, vai se encerrar com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, ok? Em 1888. Estima-se que mais de 12 milhões de escravos aportaram na colônia, em suma a maioria no caso do Valongo, no Rio de Janeiro. Paraty também nós tivemos esse aporte de escravos na região do Mamanguá e Paraty-Mirim. Esses escravos eles chegavam, eram batizados, alimentados e direcionados para a sua atividade, cana-de-açúcar ou café, tá ok? Paraty no século XVIII vai servir como porto escoador, uma das principais atividades econômicas que nós vamos passar, que é o ouro.
tá ok? O ouro vai ser descoberto lá nas Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas, que já vão iniciar essa busca já com as bandeiras entradas desde o século XVI, só que vão encontrar essas pedras preciosas nas Minas Gerais no finalzinho do século XVII, por volta de 1695, ok? Eu quero mostrar isso no mapinha para vocês, vem cá. Estamos agora entrando aqui ao centro histórico. Agora que você arrumou, agora você tem que responder pro povo. Vou parar aqui na sombra. Vou mostrar um detalhezinho para vocês, tá? Ouviram falar em algum momento. No nosso litoral tem muitas comunidades, tanto indígenas, caiçara ou quilombolas, que ainda se aproveitam desse tipo de material para construir suas casas. Essa era a técnica construtiva dos índios antes dos portugueses chegarem aqui, tá? Pau a pique, piaçava ou as ocas, ok? Os portugueses, quando eles vêm para cá, eles tinham em Portugal várias técnicas construtivas, só que não tinham os mesmos materiais. Então, eles se aproveitam dos materiais que os índios usavam, no caso o pau a pique ou taipa de mão. O pau a pique, gente, ele consiste no trançado de madeira na vertical, na horizontal, amarrados com cipó e com barro batido entre esses vãos, para vedá-los, tá? Existem outras técnicas que vão surgindo posteriormente, como o adobe e a taipa de pilão. Taipa de pilão, para quem não conhece, é feita em caixote de madeiras retangulares, onde você joga barro, graveto, óleo de baleia, sangue de baleia, estrume de baleia. Me pergunto por que não jogar a bichinha inteira, né? Olha só. Ali você compila aquilo tudo, vai criar grandes blocos de barro e vai montando as paredes. Já visitaram o pátio do colégio em São Paulo em algum momento? Alguém já teve a oportunidade? Aqui? Dever de casa para vocês um dia vocês forem em São Paulo. Em São Paulo. O Pátio do Colégio, gente, é a primeira construção da cidade de São Paulo de 1554, feita pelos jesuítas Anchieta e Manuel da Nóbrega, tá? Ali dentro, o Pátio do Colégio já foi o Palácio do Governo no século XIX, lá em São Paulo. Numa reforma que fizeram na década de 80 para o início da década de 90, descobriram uma parede toda em taipa de pilão. Hoje ela fica ali à mostra, vedada em vidro, para vocês poderem conhecer. E se for também em São Paulo, visitar o Museu de Arte Sacra na Tiradentes, Avenida Tiradentes, tá? É o Frei Galvão, Museu Frei Galvão, Convento Frei Galvão. Ali dentro tem vários materiais que eram utilizados pelos escravos, inclusive esse caixote de madeira que era feita a taipa de pilão, tá? Paraty, nós temos duas paredes ainda em Paraty. As paredes, uma dentro desse imóvel, é um restaurante. Vocês vão ver lá no final uma parede com o mapa do Brasil, igual vocês estão vendo na maquete, com um recorte no centro expondo, né, o interior dela, tá ok? E do lado da Nossa Senhora do Rosário tem uma casa, né, de uma senhora, que a lateral da casa é em pau a pique. A gente só sabe disso devido ao registro de cartório, tá ok? Só que essa parede lá, ela não tem ele à mostra, ela tá toda assim, com a argamassa por cima e a pintura, tá ok? Show? Essas construções que vocês estão vendo hoje, né, nós temos exemplares do século XVIII, XIX e século XX. Do século XVIII e XIX, a maioria praticamente é de alvenaria, barra e pedra. Do século XX já tem casas de tijolos. Eu vou passar em certas regiões e vou mostrar para vocês. Ó. Estamos dando continuidade aqui ao nosso City Tour, né? É muito bom, muito rico de detalhes. E o guia nos falou que andando no centro da rua a gente consegue umas pedras mais lisas, menos. Formato de carga, aqui, ó, o pé de moleque, ela é bem incerta. Ele recomendou que a gente usasse um tênis, mas como eu não trouxe, aí eu tô de sandalinha, assim, ó. Já tá lindo, obrigada, Senhor, obrigada. Chegou, ainda bem que chegou. Diferente de todas, oh que mulher incrível. Leve como pena, alma mais sensível, clareza de pensamento, meu caminhar. Fazia tempo que não sentia o meu peito bater, daquele jeito de levantar a camiseta. Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou, ainda bem que chegou.
chegou. Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu. A gente se completa até que um tanto só você não percebeu. Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu. A gente se completa até que um tanto só você não percebeu. Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou. Essa rua da Ferraria, gente, era a rua onde eles passavam com o ouro e o café em épocas diferentes, claro, para chegar no cais, tá? Rua da Ferraria. Da corrente para lá se chama Rua Presidente Pedreira, né? Daqui ela muda de nome. Tem esse nome Ferraria porque esse prédio praticamente, né? Ele acabou sendo uma casa de ferragens há muitos anos atrás. Então ele atendia, né? Qualquer manutenção que precisasse fazer em fivela, ferradura de animal, no caso era essa casa daí, ok? Aqui nesse eixo que nós estamos, nós temos os estabelecimentos mais antigos da cidade de Paraty, ainda em atividade, que é a Padaria Esperança, tá? Ela é, ó, de 1900. A padaria, gente, ela tem 3 doces típicos da cidade, né? Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou. E tem outro que é o pé de moleque, só que não tem nada a ver com o pé de moleque que vocês conhecem. Esse pé de moleque aqui ele é em formato de losango, né? Só que com farinha de mandioca, melaço de cana-de-açúcar e gengibre, tá? Uma delícia, vale muito a pena. Bem diferente. Tá bom? Um outro detalhe, gente. Lembra que eu falei que as casas, elas tinham uma característica comercial, porque só tinha portas? Isso, olha mais só a portas ferraria, de quê? né? Outra coisa, olha essa casa para você ver. Nós temos hoje janelas que antigamente eram portas. Isso até o final do século XIX era tudo porta. O que é que eles vão fazer? Vão fechar a parte de baixo, manter esse batente até a cima, né? Coloca a contraverde e cria uma janela. Tá bom? Então são algumas alterações. Ainda bem que chegou, 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 ainda bem. Articuladas. Isso aqui, gente, são réplicas, não são originais mais, tá? Mas eram parecidas. O Samuel vai criar uma estrutura hidrelétrica na zona rural, vai puxar a fiação para o centro histórico. Salvaguarda dos bens patrimoniais no Brasil, já estabelecido em Paraty, vai criar posturas municipais a ponto de padronizar o centro histórico como uma cidade colonial portuguesa. Para isso, vai pegar isso. Século XX. No século XVIII e XIX, em muitas cidades, isso tinha uma função, esse colorido. Você reconhecia o morador da casa pela cor. Seu João morava na casa verde, Dona Maria na casa rosa, Josefina na casa vermelha e por aí vai. Não tinha número, perfeitamente, tá? Outra manobra que o IFAM fará vai ser fechar os terrenos abertos com muro. Então, muitos terrenos abertos ele vai murar para criar esse grande bloco de concreto, né? A Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, atrás dela é o Largo do Rosário, tá? 95% das casas atrás desse largo, gente, são praticamente da década de 40 para cá. São exemplares mais recentes, tá? Lembra que eu falei da parede de pau a pique para vocês? A lateral, essa daqui dessa esquina até aquela última portinha verde ali, ó, tá? A fachada de alvenaria barra e pedra, só que essa lateral dela é pau a pique. E a gente só sabe disso devido à resistência. Porque a igreja, gente, destinada aos escravos, só eles frequentavam ela. Os escravos frequentavam contrariados, porque eles tinham, né, as religiões deles. Então, vinham, mas não gostavam muito. A fachada traz elementos do jesuítico. Imagino que em Salvador vocês também tenham algum exemplar com esse estilo. Jesuítico e maneirismo no Brasil são um dos primeiros estilos arquitetônicos a ser impressos nessas construções religiosas, tá?
Aqui nós temos o frontão em triângulo, ao centro o óculo, que é um dos vãos da arquitetura colonial. Ele pode ser abaloado, como vocês estão vendo, pode ser esférico. E a função é para iluminação e ventilação para o interior do sótão, tá? Essa igreja, gente, ela tem tem uma nave só com 3 altares. Você tem o altar central Rosário, à direita da igreja São Benedito e à esquerda São João Batista. Até 1750, esses 3 altares eles eram próximos uns aos outros. Só que a cidade ela vai sofrer um alagamento, por causa da vazão da maré, que vai comprometer esse altar central da Rosário. Então ele vai precisar ser demolido, refeito e recuado sob medida. Hoje é o único que não é mais original dos 3 altares, tá? No século XIX, o antigo presidente da Câmara vai fazer uma promessa a São Benedito. No entendimento dele, ele vai ser atendido, vai lá e vai ornamentar os 3 altares em dourado. Mas não é ouro não, é só um cromado, tá bom? Outro detalhe. Esse prédio da Câmara, gente, ele tem 2 construções em épocas diferentes. A parte de baixo do século XVIII e a parte de cima do século XIX, tá? A parte de baixo hoje é a Biblioteca Municipal Fábio Vila Boim e a parte de cima o Salão Nobre da Câmara. Vocês observam que essa rua ela é um pouquinho mais larga, né, que aquela de lá de baixo? Detalhe, no século XX, século XIX, o Rio de Janeiro vai querer imitar Paris alargando as suas avenidas. Olha só, Paraty não vai ser diferente. Eles vão fazer a mesma coisa, tá? Inclusive, essas casas, praticamente boa parte delas eram praticamente quase aqui, né? Esse terreno era da Câmara Municipal. Eles vão recuar um pouco mais essa parte de trás. Você surgiu como uma luz na madrugada, do nada. Me sorriu, me pareceu fácil, quase impossível, incrível. Aqui no Café Pingado, ó, colocaram as plantas aqui na janela como mobile, né? Ficou muito bonito, muito interessante. Antulho vermelho e antulho branco penduradinho, como se fosse um módulo. Mexeu com tudo aqui dentro de mim e depois se foi, sumiu. Te achar, nem que eu acenda uma fogueira em alto mar. Você, seu sol, sua ilha, seu amanhecer. Mais de 1 milhão de vezes vou. Tem o prédio do IFAM, que é esse prédio aqui, tá? É o escritório. O IFAM é a autarquia federal responsável pela proteção e salvaguarda dos bens patrimoniais no Brasil. Essa questão patrimonial ela começa a surgir ainda na década de 20 com os modernistas, Tarsila, Mário, Oswald, que andando por cidades históricas, principalmente as mineiras, eles vão perceber que esses casarões vão precisar desse instrumento de proteção e salvaguarda. Inicialmente cria um órgão chamado CIFAM, que vai durar até a década de 40 e depois vem o IFAM, que é o Instituto Patrimonial Histórico Artístico Nacional, substitui o CIFAM. O IFAM vem para cá na década de 50, em 58 tomba o município de Paraty, tá? Gente, vamos aqui só na sombra um pouquinho. Não está tão bonzinho. Em 50 o IFAM vem para cá, em 58 tomba o centro histórico, em 66 ele titula Paraty como patrimônio nacional, em 74 estende o tombamento do centro histórico para o centro expandido, em 2019 vem a Unesco e titula Paraty como patrimônio mundial misto. Tá? A Unesco ela tem 3 tipos de patrimônio. Você tem o cultural, que se subdivide em cultural material e imaterial. Material nós temos Olinda, Goiás Velho, Ouro Preto, Diamantina, Salvador e por aí vai, certo? Mariana. Também. Nós vamos ter também o imaterial, que já são formas de fazer, formas de saber, né? A gente tem no Brasil pela Unesco o frevo, o Círio de Nazaré, a roda de capoeira, né? Também tem o bem natural, o maior exemplar nosso são as cataratas do Iguaçu, ok? E o misto ele é a junção dessa biodiversidade
com o histórico cultural. E uma curiosidade, a Unesco ela tem 33 patrimônios mistos no mundo todo e apenas um no Brasil, que é Paraty. Desculpa, tá? Desculpa. Beijo no ombro, né? Pra você. Paraty. Outro detalhe, na América do Sul nós temos Machu Picchu também, como um patrimônio misto. Só que diferente de Paraty, não tem mais as suas tradições vivas, Machu Picchu, não tem os incas. Paraty ainda tem o quilombo, o caiçara, os índios. Né? Outra coisa, aqui nós temos um imóvel, né, que atualmente ele pertence ao senhor chamado Amir Klink. Todo mundo conhece? Aham. Tá, maravilha. O Amir ele tem vários bens aqui em Paraty, tá, gente? Inclusive, ele vai fazer 2 expedições grandes, uma na década de 80, a travessia da África para cá pelo Oceano Atlântico, num barquinho de 10 pés a remo. Inclusive está na sala da casa, tá? Normalmente ele abre essa casa aí para os eventos Flip, festival de fotografia, que eles expõem aí fotos e o barquinho fica ali à mostra, tá bom? Essa casa no século XIX também pertenceu à Dona Geralda. Lembra que eu falei para vocês? Aham. Né? Também pertenceu a ela. E no século XVIII era uma casa de maçons. Olha esses símbolos na lateral, tá vendo? Gente, maçom em francês é pedreiro. Muitos brincam, falam que é um sindicato que deu certo, né? E deu Surge certo, no período sim. medieval, mais ou menos em 926 depois de Cristo, tá? Vão ser expulsos da Europa pela Inquisição e Igreja Católica, como para várias partes do mundo. O Brasil vai ser uma delas. Aqui se instalam em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, São Luís Maranhão, Paraty. Paraty para eles era um ponto estratégico. Primeiro, início do século XVIII, o ouro está descendo o litoral e as pessoas ensaios de casamentos, noivados, né? Essa rua, gente, no século XX, como a cidade tem uma tradição religiosa muito grande, vinha muitos romeiros de Cunha participar desses eventos. E eles não tinham lugar para ficar, então eles acampavam aqui e faziam suas fogueirinhas, tá? Por causa dessa prática, Rua do Fogo, e também no século XVIII era um prostíbulo. Os marinheiros chegavam do cais e vinham para cá, né? Muitos brincavam até que o pecado morava ao lado, né? Olha, provavelmente sim, né? Eu acredito que sim, né? Mas hoje em dia já não tem mais. Vamos seguir aqui na frente, vem cá. No início do tour, né, que as primeiras construções de Paraty ainda no século XVII eram de pau a pique, certo? Do século XVIII em diante, nós temos aí século XVIII, XIX, exemplares de alvenaria barra e pedra, e no século XX muitos são de tijolos. Aqui nós temos um exemplo de alvenaria barra e pedra, um recorte na parede para vocês poderem ver, tá? Essa estrutura aqui no entorno onde nós estamos, que é a parte do Largo Santa Rita, a maior parte dessas casas são do século XIX, tá? Inclusive tinha uma função comercial, como eu mostrei lá na praça para vocês, as casas com o maior número de portas, né? Tá bom? Então aqui é um exemplar de alvenaria barra para vocês verem. Até a década de 30, essas duas casas atrás de mim era praticamente um terreno vazio e essa rua ela atravessava esse eixo até o outro lado, tá? Na década de 30 eles vão dividir o terreno, um senhor vai comprar esse lado, vai construir uma casa no estilo colonial anexa às demais, e um outro senhor que vai vir do Rio de Janeiro vai construir uma casa no estilo da Belle Époque, que é um estilo francês, que na década de 10, década de 20 foi muito forte no Rio. Quando vocês visitam o Rio de Janeiro, principalmente Santa Teresa, vocês vão ver muitos exemplares com esses elementos. Tem uma platibanda cobrindo o telhado, a gateira embaixo, quintal ao lado, e também serviu como locação para o filme da Gabriela, do Jorge Amado, tá? E detalhe, gente, esse filme está no YouTube. Depois vocês tiverem curiosidade de ver, puxem lá Gabriela Paraty 1983. Vocês vão ver uma Paraty totalmente diferente do que eu já mostrei para vocês. Vocês vão ver casas coloridas, postes de luz, né, de madeira, fiação elétrica, a poluição visual, tudo vocês vão conseguir ver naquela época. Isso era da época ou foi cenário? Não, era da época, mas aí melhorou agora. Mas de 1 milhão de vezes vou me apaixonar de novo por você. Você surgiu como uma luz na madrugada.
sorriu me pareceu fácil, quase impossível, incrível. Ao te ver me vi do início ao fim, mexeu com tudo aqui dentro de mim e depois se foi, sumiu. Eu vou te achar, nem que eu acenda uma fogueira em alto mar. Você, seu sol, sua ilha, seu amanhecer. Mais de 1 milhão de vezes vou me apaixonar de novo por você. As coloniais, elas são todas juntinhas, tá? Não tem quintal ao lado. Normalmente o quintal ele fica no fundo das casas. Eram casas mais estreitas e alongadas, ok? A fachada sempre pintada de branco. Esse branco que vocês veem hoje é tinta a óleo, mas no século XVIII e XIX se usava cal, né? O cal é proveniente do detrimento de conchas com água, caiu a parede, ficou branquinha, certo? Telhado, cada lado de um telhado se dá o nome de água ou meia água, tá? Por exemplo, esse telhado aqui, vocês vão perceber que ele tem uma descida. Quando chega aqui embaixo no beiral, ele vai ter essa inclinação. Isso é para projetar a água da chuva para fora da parede, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Naquela época não existia técnicas construtivas como hoje. A gente tem a calha, né, para resolver esse problema. Naquela época se usava o formato do telhado, tá? O acesso ao interior do imóvel se dá pelos vãos, né, que a gente conhece como portas, janelas, óculos, seteira, gateira e por aí vai, tá? Pode ser para entrada de pessoas ou iluminação e ventilação, depende aí da função do vão. Em se tratando de porta, essa barra lateral nós damos o nome de ombreira. Ela sustenta a parte de cima, que é a verga, que pode ser reta ou pode ser abaloada, que nem aquela verdinha ali atrás, ó, tá vendo? A parte de cima da porta, né? Essa parte de baixo damos o nome de soleira. Em se tratando de janela é a mesma coisa, só que a janela você dá o nome de peitoril, né, que é onde as mocinhas ficavam, né, as namoradeiras. Olha lá, que nem aquelas bonecas lá na porta, janela, as namoradeiras. E tem também as senhorinhas fofoqueiras. Queria saber da vida de todo mundo, né? O calçamento que vocês vão caminhar agora se chama pé de moleque. Ele tem esse nome devido essa irregularidade dele, esse espaçamento. Lembra um pouco doce, né? Existem algumas tradições orais sobre isso. Dizem que no passado, no século XVIII e XIX, né, as mocinhas ou as senhoras faziam os doces com melaço, cana-de-açúcar e amendoim, recortavam em pedaços, colocavam na soleira da porta ou na contraverga da janela, né, para secar. A criançada passava, pegava e corria. E elas gritavam: não rouba, pede, moleque. Mas são tradições orais, tá, gente? Não é nada de muita história, não, ok? Tá? Gente, essas pedras são pedras daqui, de cachoeiras e jazidas da nossa região. Muito se fala de pedras que vieram de Portugal. Sim, vieram, como balizadora das embarcações nos lastros. Só que Paraty nós não temos delas, tá? Essas pedras elas passam por Paraty, sobem a serra e vão para Ouro Preto, Mariana. São praticamente trocadas por ouro, né? O ouro desce, a pedra sobe. E eram pedras semelhantes a essas dos pinhais aqui da esquina. São pedras maiores. De novo por você, eu vou te achar. Nem que eu acenda uma fogueira em alto mar. Você, seu sol, sua ilha, seu amanhecer. Mais de 1 milhão